Tecendo Negócios. E o Tecendo Negócios de hoje traz uma pessoa muito especial. Uma pessoa que superou enormes desafios em sua vida e que hoje serve de exemplo para muitas mulheres em todo o Brasil. Lúcia Alves é a nossa convidada de hoje. E você vai saber quem ela é por ela mesma. Lúcia, primeiramente, muito obrigado pela sua participação no nosso Tecendo Negócios. E eu queria saber de você, quem é a Lúcia Alves por você mesma? Opa, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui no Tecendo Negócios. E se eu puder hoje inspirar mais pessoas, essa é a Lúcia Alves. A mulher que gosta de inspirar outras pessoas. Me intitulo como, sim, uma guerreira que continuo na minha luta, na minha batalha, como todas e tantas mulheres nesse Brasil. Bom, a gente sabe que pelo briefing que foi passado, inclusive a gente analisando direitinho a questão que você colocou, né, todos os aspectos que você respondeu, a gente vê que a sua vida foi uma batalha contínua, né, uma batalha onde você teve que enfrentar desafios logo cedo. Conta essa história pra gente. É assim, né? A pessoa nasce na periferia, na zona leste de São Paulo. Um lugar que, infelizmente, a gente sabe que a cultura e também a discriminação chega muito cedo. Sim. E ali você já tem que aprender a sair superando a vida. Sou filha de um caminhoneiro, uma mãe operária e costureira naquela ocasião. Hoje, a minha mãe é um faz-tudo e, infelizmente, meu paizinho já não está mais entre nós. Então, é a família tradicional brasileira que levantava às 4 da manhã para ir trabalhar, pai e mãe. Então, nós, né, eu sou a quarta filha, mulher, temos um irmão homem. Então, nós filhos nos espelhamos nos nossos pais, porque entendemos desde cedo que ganhar a vida se faz necessário acordar cedo e dormir tarde e ralar muito durante o dia. Então, hoje, a modernidade, a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios para a gente. E, às vezes, vou falar para você, eu vejo jovens tendo muitas oportunidades e desperdiçando estas oportunidades, entende? Então, eu sou a menina da periferia que nasceu e que muito cedo foi estudar, muito cedo começou a trabalhar. Fui professora de datilografia, Rocha. Nossa, eu me formei em datilografia. Ah, então você conhece o ASD, FG, JTK, Cedilha. É isso aí. E eu tenho muito orgulho dessa questão, porque assim, minha irmã mais velha já trabalhava, pagou o meu curso, porque os pais estavam pagando terreno e construindo casa e sustentando 5 filhos. Além do cachorro e o papagaio. Quem tem hoje na família 5 pessoas e um pai e a mãe, são 7, cachorro e papagaio, vai entender o que eu estou falando aí. Mas, enfim, então, além de eu ter, eu acabava, de uma certa forma, ali, querendo, sonhando, mas nem sempre era possível ter tudo que a gente queria. Eu lembro que eu falava para o meu pai, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu acho que, assim, isso é importante. A gente vai falar aqui sobre a questão da ambição, porque quando você vem da periferia, da classe mais baixa, você sente culpa de ter ambição, de querer mais. E isso não é ruim, isso não é feio. Feio é a gente querer ter o que não é nosso. Mas quando você batalha, luta para ter o que é seu, isso é lindo. Então, se precisa ser egoísta nesse caso, ou ainda ser ambicioso, aí sim, vale super a pena. Mas você, quando menina, você sentiu discriminação, aquele desejo de ter uma vida um pouco melhor, né, um pouco mais abastada, não tendo oportunidades que outras pessoas da sua mesma faixa etária tiveram? Como é que foi esse processo para você se entender como pessoa e acordar e falar, poxa, eu preciso resolver minha vida, eu preciso ir atrás daquilo que eu quero? Sim, ainda muito jovem,
buscando oportunidades profissionais e com toda a bagagem que eu já tinha de experiência como auxiliar de escritório, pelo fato de morar na Zona Leste, e a maioria dos trabalhos, empregos que a gente vinha procurar era no centro da cidade de São Paulo, na capital. E as pessoas se discriminavam porque você estava do outro lado. Havia discriminação pela sua roupa. Eu lembro quando eu fui discriminada por não usar roupa de marcas na minha vida no passado, que teve uma época, lá em 1991, 92, era auge, 93, era auge algumas marcas. E aí as pessoas titulavam, se você não usa essa marca, você não pode pertencer a esse tipo de amizade, de colegas e tudo mais. E eu me lixava para aquilo, porque uma coisa que você tem que ter, claro, e eu tenho até hoje, é a determinação e a coragem de enfrentar algumas coisas. É claro que tem coisas que você mede. Então, hoje tem coisas que eu meço se vale a pena ou não. E aí, com base em tudo isso, é que eu sigo o rumo aí da minha vida. Mas tem algumas coisas que eu já falo, eu não preciso mais passar por esse processo. Mas sim, a gente quando vem, a gente quer mais, quando vem de baixo, e que tem essa ambição, que não se contenta. Então, eu fui buscar isso mais. Eu fui estudar teatro fora da Zona Leste, com a ajuda muito, muito, muito forte da minha mãe. Fui ter amigos fora de onde eu convivia, por exemplo, de onde eu morava, de onde eu estudava. Fiz muitas amizades fora. E com isso foi nascendo um elo, e com isso eu fui desbravando, né, o mercado e vendo que, puxa, é possível chegar ali. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu sentei num restaurante muito chique e extremamente caro, mas não era eu que ia pagar, tá? E que eu falei assim, meu Deus, existe isso? Então, só para você ter uma ideia, eu fui comer nesse restaurante, porque eu era metida besta. Então, às vezes, a gente tem esses processos. Experimentar, né? É o experimentar, mas ao mesmo tempo, assim, eu não conheço o que era. Eu estava num restaurante francês. Eu não sabia o que era aquela comida. E aí, eu querendo ser chique, ao mesmo tempo não dando a entender que eu não conhecia aquele prato, e que eu gostava demais daquele prato, mas acho que era nítido, as pessoas olhavam na sua cara assim, falavam, ela não sabe. Mas ninguém, em nenhum momento, fala assim, não, ela não sabe, né? Então, muito meninoca lá. Estou falando de coisa de 17, 18 anos, eu já estava. Fui num restaurante maravilhoso com a equipe da empresa e pedi um prato e veio grão de bico no prato. Grão de bico? Grão de bico, cozidinho. Eu nunca tinha comido grão de bico. Num restaurante francês? Num restaurante francês. O prato de entrada, saladinha. Porque eu não sabia que tinha essa coisa também de prato de entrada, depois o prato principal, a sobremesa, o cafezinho de saída. Eu não sabia nada disso, não. Então, era muito chique. E eu pedi a salada, e eu fiquei assim, meu Deus, como que come grão de bico? E agora? Então, para você ter uma ideia de raiz mesmo, entende? Mas ali eu provei, experimentei e adorei. E depois eu falei, eu quero comer muito esses grãos de bicos. E o pessoal até, nossa, diferente você, gostou. Geralmente o pessoal não pede esse tipo de prato de entrada. Mal sabia que eu nem sabia comer, né? Mas aí eu vou entrar numa questão que eu acho que você colocou isso, inclusive, e para a gente se aprofundar um pouco mais e tentar compreender o que era no passado e hoje o pensamento vigente. Na nossa época, porque acredito que não temos tanta diferença de idade, você é mais nova, mas assim, mesma faixa, né? Geração dos anos 80, 90, enfim. Na nossa geração, não existia a fartura de bens como existe hoje, né? Na escola, a gente usava bamba, conga e o quichute, né? Os meninos usavam quichute para poder jogar bola, enfim. As meninas tinham melissa, alguma coisinha assim também, mas era muito pouco e custava muito caro. O tênis mais, digamos, de marca que se tinha era o All Star e era uma fortuna, né? Calça... Tinha ali, que eu lembro assim, Leves, Fiorucci, enfim, era tudo restrito e não tinha essa coisa como tem hoje, a variedade enorme
E o significado, o valor que se dá a isso. Hoje, por exemplo, você vai numa loja comprar um tênis, o tênis custa R$1.000, R$1.000, né? Para mais. Então, assim, a gente vê que os valores mudaram e a gente vê o jovem da periferia hoje, como você foi uma. Hoje o jovem da periferia, ele pode arranjar um trabalho que ganhe pouco, vamos supor, um salário mínimo, e ele pega esse dinheiro e vai comprar uma calça de R$300, R$400, R$500 pelo status. Esse tipo de comportamento não mostra uma fragilidade na formação da pessoa e essa valorização do consumismo em detrimento da construção de fato de um futuro, de uma vida organizada, ou seja, pô, eu vou pegar meu dinheiro, não importa quanto que eu ganhe, se eu ganho pouco ou não, mas vou pegar esse dinheiro, vou investir para ter um dia uma casa própria, para poder ter uma estabilidade financeira melhor. Você não acha que tem muita coisa a ser melhorada nesse aspecto? Muita coisa. Eu lembro que eu desejava ir ao Silvio Santos quando criança. E eu fui ao Silvio Santos quando criança com a minha escola. Nossa, que legal. Eu dancei no domingo no parque. E o que eu pedi o tempo inteiro para o Silvio Santos? Um Montreal. Tênis Montreal, patrão! Isso mesmo. Todo mundo queria as bonecas, as bicicletas, eu queria um tênis Montreal. Puxa então, vida. Para você ver o que era, né, os nossos desejos. Hoje, eu sinto que tem a questão de pertencimento. Então, as pessoas hoje, os jovens, não posso falar que 100%, porque tem muitos jovens que são ainda diferenciados, que são ainda incentivadores de outros jovens, para que eles não sigam por este caminho do vazio. Então, eu vejo que às vezes nós temos hoje acesso a muito conteúdo, muita informação, muito luxo, a pessoa diz, eu tenho, mas na verdade não tem. Então, muitas aparências. E aí acaba que o outro acreditando que aquela aparência é verdadeira. Exatamente. E aí é onde a pessoa vem e fala, eu quero pertencer a esse universo, a esse mundo. E aí começa a usar o seu salário, o seu dinheiro que poderia... Isso quando trabalha, tá? O seu dinheiro que poderia ser, sim, usado para outras finalidades e acabam usando para esse pertencimento e para preencher um vazio que às vezes nem ele mesmo sabe que está fazendo. Eu falo por mim. Houve momentos que eu também falava, puxa, eu quero preencher esse vazio, mas eu não sabia que era um vazio. Hoje eu tenho consciência disso. Eu também queria pertencer, eu ficava triste, chateada num primeiro momento, quando eu percebia que as pessoas me discriminavam em função de cabelo, em função de roupa, de marcas e tudo mais. Mas depois isso passava e eu falava assim, nossa, ainda bem que eu não sou desse jeito. Então eu escutava muito na escola, diferentona, porque no meu segundo grau, eu estudava na escola estadual, Ermelino Matarazzo, na região de Ermelino Matarazzo. E saía do Itaim Paulista para Ermelino Matarazzo. Não é fácil não. De ônibus, de manhã, capengando, dormindo, mas é isso que faz a gente conquistar o cume. É isso que faz a gente chegar no topo da montanha. Mas esse tipo de ação que você teve na sua vida, você recebeu estímulos para isso ou foi algo inerente a você mesma? Você tinha dentro de você essa questão de batalhar, de buscar algo novo na vida? Ou teve alguma mentora ou mentor na sua vida para isso? Na ocasião, hoje mentor, a gente... tem diversos profissionais, né? Hoje eu sou mentora, inclusive, de muitos profissionais. Mas, na ocasião, nós não tínhamos. Nós tínhamos incentivadores
Então, você espelhava naquela pessoa, por exemplo, Silvio Santos, grande comunicador que foi, eu me espelhava, eu falava, cara, eu quero ser igual esse homem, quero apresentar, eu quero trabalhar na empresa dele, e tanto que eu corria atrás demais, eu fui fazer muitos testes no SBT, entendeu? Quando era na Voluntários da Pátria, na região da Zona Norte, em São Paulo. E eu me espelhava, falava, eu quero ser. E às vezes, uma vez eu lembro que eu cheguei no SBT, os funcionários estavam fazendo greve, o sindicato, na verdade, estava lá fazendo greve e tal. E eu fiquei revoltada com os funcionários fazendo greve. Eu falava, o cara tá trabalhando pra caramba pra fazer isso aqui acontecer, e os funcionários estão ali fazendo greve, sabe aquela coisa? Então, assim, eu já tinha uma encarnação aí de empreendedora muito forte dentro da minha vida, e eu acreditava piamente que estava errado ali, né? E depois você vai passando o tempo, tá tudo certo, é o direito do trabalhador, tem uma empresa por detrás, mas em se tratando da pessoa, me espelhei muito nele. Luiz Helena Trajano, hoje, eu me espelho demais, conheço ela pessoalmente, participo do Mulheres do Brasil, que é um grupo apartidário que tem aí contribuído demais em vários movimentos diferenciados para as mulheres. Convido mulheres empreendedoras a conhecer. Aqui em São Paulo, o núcleo é maravilhoso e dividido por comitês que contribuem demais para a vida das mulheres, entende? E hoje eu vejo assim, né? Não adianta você mirar no mentor ou ter esse mentor, uma pessoa para te elevar ou para te conduzir. Mas é extremamente importante que você tenha uma definição daquilo que você quer na sua vida e onde você quer chegar. Eu tive uma dona de empresa que eu trabalhei, que eu prestei serviços, e ela me dava diversos conselhos. E depois eu fui prestar serviço para uma outra empresa que era concorrente, e a diretora dessa empresa, a Lindalva, nunca esqueço, e ela é uma pessoa querida, tenho uma amizade até hoje, também me dava. E eu espelhei muito nessa mulher nos meus 19, 20 anos. Eu falava, quero ser igual essa mulher, bonita, empoderada, decidida, olha, ela conhece cada coisa. E eu falava, puxa, né? Então, e aí eu aprendi uma coisa, Rocha. Se você quer, e é uma frase que todo mundo já conhece, que as pessoas sabem, se você realmente quer ser diferente, você tem que andar com os diferentes. Não adianta você dar um passo lá na frente, vou andar com esse aqui, depois você chega e fala, não, essa aqui é a minha realidade, e ficar nessa... Então, você tem que andar e é importante que você comece a mudar até mesmo, às vezes, o seu linguajar, querer aprender mais, querer ter mais conhecimento, porque o que hoje eu vejo muito no mercado, e não só no mercado, mas nas rodas de conversa, as pessoas... Elas gostam de aprender, elas gostam de ouvir, por isso que o mercado de podcast cresceu muito no nosso país, porque tem cada vez mais pessoas incentivando e as pessoas também trazendo conhecimento. E é isso, é sobre conhecimento que pode elevar e me transportar para um outro momento ou para coisas que eu ainda não conheço. Perfeito. Dentro desse contexto, você é uma mulher que se especializou em mulher, né? Buscou esse nicho de atuação e é claro que isso tem uma raiz. Eu queria que você explicasse o porquê você foi motivada a trabalhar especificamente com o público feminino. Bom, primeiro que assim, 8 anos de idade eu fiz minha primeira peça de teatro. Então vamos... Depois eu fui trabalhar com datilografia, fui dar aula de datilografia. A grande maioria das pessoas que faziam curso de datilografia eram mulheres. Depois eu fui para o mercado de PDV, promoções e eventos em campo. Então também eram muitas mulheres que nós treinávamos, capacitávamos, entrevistávamos e colocávamos para trabalhar dentro de supermercados ou mesmo dentro do mercado de eventos. E depois que eu saí do mercado corporativo, eu precisei fazer uma busca no meu eu interno. Aquele momento que a gente pergunta, o que é que eu quero realmente fazer? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo com tanta coisa que eu conheci, que eu conheço, que eu sei fazer?
E aí veio o momento que eu falei, puxa, eu quero voltar a fazer teatro, porque eu já tinha feito teatro na minha vida. Já tinha trabalhado com teatro nas escolas. Eu vendia as peças de teatro, eu ensaiava a peça de teatro. É uma coisa que você não tem ideia, não. E aí, o que acontece? Eu precisei fazer essa busca interna, né? Já era mãe e falei, eu quero passar algo muito poderoso para o meu filho, mas não vai ser aqui. E aí foi quando eu falei, quer saber? Eu já dava treinamento dentro das multinacionais que eu passei. Treinamento de quê? Treinamento de vendas, de atendimento ao cliente. Olha só. E motivacional, porque em vendas, se você não motiva, não adianta, o cara não vai vender. Se você não motiva, não adianta, a pessoa não vai sorrir para o cliente na hora do atendimento. E quando nós estamos falando de PDV, que antigamente a gente tinha muitas degustadoras nos supermercados, e a gente tinha uma rede específica que eu prestava serviços, era uma agência terceirizada que prestava serviço para essa rede. Então, eram muitas mulheres. Eram muitas mulheres. E sempre elas reclamavam de alguma coisa que estavam vivenciando dentro dos seus relacionamentos, ou dentro da família, ou dentro do seu grupo religioso, ou com filhos, e aí vai. Então eu sempre escutei muito, isso desde lá como professora. E tudo aquilo foi sendo bagagem, né? Foi ficando na bagagem, foi ficando na bagagem. E você vai seguindo o seu trajeto, eu fui seguindo o meu caminho. Quando em um determinado momento eu falei, quer saber? O que eu sou apaixonada? Então você que está aqui nos ouvindo, para agora e coloca assim, o que é que eu sou apaixonada? O que é que eu continuaria fazendo, mesmo que eu estivesse com $1 milhão na minha conta? E eu faria independente de ganhar ou não ganhar. Isso que é importante, né? Porque muitos colocam a questão financeira até em primeiro plano. Tem uma ideia, não, porque com isso eu vou ganhar dinheiro, vou enriquecer, o que for. Sendo que, na verdade, os grandes empreendedores, eles pensam em tudo, menos na questão de ganhar o dinheiro em si, porque é a consequência daquilo que se faz, né? Então, o empreendedor, ele pensa em construir toda a estrutura, toda a base daquilo que ele precisa fazer, e ele se dedica de corpo e alma para isso. É aquilo que você falou, ele se motiva a acordar todo dia para fazer aquilo que ele tem que fazer, que ele gosta de fazer. Acho que isso é o princípio de tudo, né? É o princípio de tudo. Você sabe que quando eu escutava as pessoas falando assim, olha, faça o que você gosta, o dinheiro vai ser consequência, eu ria, falava, não sabe da minha situação. Caramba, eu que vou nessa aí, eu que não entre nessa. Mas, de fato, depois eu ganhei dinheiro e eu falava, puxa, não está sendo suficiente. Não o dinheiro, né? O dinheiro, né, gente? Quanto mais, olha, isso é uma realidade. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. E quanto mais você ganha, mais você gasta, mais você tem despesa, mais você tem coisas para colocar. Você não tem... Vocês que estão ouvindo a gente, vocês sabem do que eu estou falando. Mas, enfim. Bom, então, eu comecei a me organizar e falei, eu quero ser uma palestrante para mulheres, porque aí eu comecei a conhecer o mercado de palestra, eu estou falando do ano de 2006, eu tinha 28 anos de idade, e aí eu falei, eu quero ser palestrante, mas eu quero fazer uma palestra diferenciada. Eu não quero fazer aquela palestra que a pessoa vai chegar, vai sentar e vai dormir, porque eu via muito isso dentro do mercado. Então, eu quero chegar, fazer essa palestra e colocar as pessoas lá em cima. Mas como que eu poderia fazer isso? Como que uma mulher com 28 anos de idade vai chegar e falar dentro de uma empresa para várias outras mulheres com mais experiência do que você sobre um determinado assunto? Aí vem os personagens. Eu posso não falar, mas os meus personagens podem falar. Então, o meu personagem de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade pode. Que legal. E eu criei 10 personagens femininas para levar essa mensagem. 10 de uma vez? 6 personagens. Ah, 6. 6. Dos 10 aos 60 anos de idade. Certo. E cada uma delas vivenciando um processo. Por quê? Eu fiz uma pesquisa e a maioria das pessoas me respondiam assim, aquela famosa pergunta, quando é que você se reconhece por gente? Quando é que você tem lembranças lá do seu passado? A grande maioria começa a ter lembranças dos 8 anos em diante, 7 anos, a não ser que, aí conforme a psicologia informa,
traumas que você vivenciou pesado na idade antes, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí você, às vezes, pode ter a memória quando você cresce. Sim. Mas eu estou falando de você ter lembranças mesmo, de você como gente, de você fazer perguntas, de você questionar, de lembranças que você tem. A maioria era a partir dos 7, 8 anos de idade. Então eu falei, vou criar uma personagem com uns 10 anos para ela trazer essas perguntas que todas as meninas querem fazer, querem entender e que não são respondidas, na maioria das vezes, pelos pais. E aí depois vem a mulher de 20, que está toda confusa, qual faculdade faz, a pressão do mercado. Depois a mulher de 30, que já está casada, começando com filho. E o homem que questiona. Depois a mulher de 40, que é a idade da loba. Ela quer estar toda igual, bonita, tal. Já começa a falar, não começa mais a guardar tanta coisa dentro dela, começa a ter mudança. A mulher de 50, que tem um recomeço na vida dela. Tudo recomeça. E a mulher de 60 e tantos, que hoje eu já tenho que fazer mais atualização de personagem, porque a longevidade, ela já chegou, e hoje a mulher de 70, 80, ela parece ter 60, 55, e ela está muito mais revitalizada do que no passado, então tá tudo certo. Eu vou atualizar, viu, gente? Aliás, eu vejo atrizes como a Bruna Lombardi, por exemplo. A mulher, ela tem quase o quê? Indo para os 80, né? Tem 76 anos. E é linda demais, gente. É linda demais. Ela não aparenta de forma alguma a idade que tem, né? Exatamente, exatamente. Então, lá em 2007, quando eu criei a palestra, que eu fui primeiro estudar, né? Então, em 2006 eu estudei para palestrante, fiz Empreendtec pelo Sebrae para poder fazer um negócio bem organizado. Quando que você fez esse curso? O Empreendtec? Para poder dar palestras? 2006. Era um momento que começou, né, a tendência de palestrar, porque até então não havia muito investimento na área, né? Não tinha muitos profissionais, a maioria dos profissionais eram aqueles profissionais que se aposentavam e aí ia começar a palestrar com base nas suas experiências. Certo. Então a gente já tinha o grande professor Gretes, professor Marins, o grande professor Márcio, então o Clóvis de Barros Filho, os grandes que estão aí hoje, realmente, a Leila Navarro, Nelma Penteado. Augusto Cury também foi nessa época? O Cury não. Não? Não, o Cury veio depois. Olha só. O Cury veio depois. Mas assim, tô falando de corporativo, né? Certo, certo. Então, até porque na época, em 2006, 2007... não se falava tanto do assunto que o Cury debate hoje, que o Cury leva hoje, que é a mente, a questão de você estar bem internamente. Então, sempre foi muito palestras focadas no mercado corporativo mesmo, vendas, liderança, mais essas questões. Nem atendimento não tinha tanto, os especialistas. Entusiasmo, o professor Gress sempre foi muito, né? Rodrigo Cardoso, eu conheci na época, Rodrigo, em 2000, Rodrigo eu conheço desde 1998, 99. Olha só. Então, ele estava começando também, então tem toda uma historinha aí por detrás, mas enfim. Então eu fui para a academia do palestrante, do grande Edmar Oneda, me especializei ali, conheci e falei, agora eu quero montar a minha palestra focada para mulheres, mas eu quero trazer o teatro junto, para que as pessoas pudessem me aceitar de forma diferenciada. De novo, aceitação. Porque a questão do teatro, jovem, né? O teatro, ele tem essa magia de você poder falar na lata aquilo que tem que ser falado sem se comprometer. Porque você usa a roupagem do personagem. A roupagem do personagem, porque o teatro, eu aprendi, né? Ele é uma verdade trazida numa mentira. Então a gente vai ser... O teatro, ele vai ser sempre muito mais esparafatoso e ele vai contar ali uma verdade. Exato. Mas só que de forma muito, né, contundente. Então... a gente, por exemplo, quando eu chego no personagem dos 60 anos... É uma mulher que já teve várias experiências, algumas delas foram amargas na vida dela. O que ocorreu, ela buscar algo que fizesse sentido para a vida dela,
para que aí ela pudesse aconselhar as pessoas. Tanto que eu termino a palestra com musicoterapia. Olha só. Através dessa personagem. Como que é a musicoterapia? Por exemplo, um ambiente onde tem 500 pessoas. Como trabalhar uma musicoterapia num espaço de tempo curto? Porque uma palestra tem o quê? Uma hora e meia? Sim, né? Sim. Bom, dentro da palestra eu finalizo com um grande coral. Então aí a gente já a gente já vai para a musicoterapia trabalhando essa parte do coral. Certo. Eu levo letra da música para todas as mulheres e coloco uma música que todas conhecem. E aí automaticamente a personagem ela já traz uma ênfase para que eu possa entrar dentro dessa parte. Então é a hora que é distribuída a letra para todas e ali a gente faz o quê? Um trabalho de competitividade saudável. Porque colocaram na cabeça da mulher que uma mulher compete com a outra. E isso é uma grande mentira, contada talvez lá no passado por algum machista muito teimoso que Posso discordar? Pode. Não, porque assim, eu desde pequeno, eu vejo esse comportamento nas mulheres. Não é um pensamento machista no sentido de observação. Por exemplo, quando você pega um homem se relacionando com outro, pode ter fofoca? Pode. Pode ter algum problema ou outro? Pode. Claro, estamos falando de seres humanos. Porém, é uma situação diferente quando a gente observa a mulher. Essa questão de colaboratividade, de parceria, a gente vê muito menos na mulher. Por exemplo, na dublagem, onde também faz parte do meu universo. Devido à escassez de papéis femininos, né, tem muita abundância de papéis masculinos, então a gente vê, por exemplo, no relacionamento masculino, uma situação muito mais normal, muito mais até prazerosa. As mulheres não. Elas são arredias umas com as outras, até porque ela tem a outra como concorrente, e aí já vi até gente armando para outra, enfim. Eu falo, poxa, mas para que agir dessa maneira, né? Quer dizer, pela minha observação, aí se eu estiver errado, me corrija, mas eu vejo desde pequeno essa situação onde a mulher encara a outra como adversária. E por que isso ocorre? Então, eu posso te responder da seguinte forma. Quando eu preciso pertencer, eu não preciso querer roubar espaço de ninguém. Porque quando eu pertenço e quando eu tenho uma clareza referente àquilo, ao que eu sou boa nisso. Meu DNA, ele é diferente de todos os outros. Então, eu não vou precisar passar rasteira em ninguém. Certo. Então, aí já não é questão de colaboratividade, mas sim é uma outra questão que eu diria para você de competitividade. E aí, quando eu entro no campo da competitividade, tem a ver com princípios pessoais. E não com relação ao que eu estou falando de competição umas com as outras. Porque lá no passado, eu vou trazer aqui para você uma lembrança, nos anos 80 as mulheres usavam ombreira para quê? Para parecer com os homens e poder assumir cargos semelhantes. Mas os homens usavam ombreira também, eu lembro daqueles ternos, como que é? Enfim, os paletós. O paletós, né? Que tinha também ombreira, sim, né? Sim, mas usava exatamente porque foi uma época, um auge. Hoje você pega os blazers, você não vê mais ombreira em blazer totalmente nenhum, up-to-date. porque a coisa foi caindo por terra. Mas no momento onde as mulheres precisavam de comparativos, ela se comparou no homem. E aí a gente vem com a questão, sim, que é enraizada no machismo, de que mulher compete com mulher e mulher não compete. E eu vou falar agora para você. Eu tive início de câncer no colo do útero em 2004. E eu fui para o IBCC, Instituto Brasileiro de Controle ao Câncer, que fica ali na região da Moca, em São Paulo. E ali eu tive a comprovação de que não existe isso realmente. Por quê? Era mulher cuidando de mulher. Você nunca vê um homem. É raríssimo, às vezes, eu posso falar para você de 100%, 10% você vê os seus parceiros acompanhando as suas esposas, seja para
como fala, quimioterapia. Hemodiálise. Hemodiálise ainda mais, porque hemodiálise a pessoa tem que fazer com uma frequência maior em função dos rins. Certo. A quimio é a cada 15 dias, a cada 20 dias e tudo mais. Seja um exame, uma consulta. Era a mulher acompanhando a mulher, era a amiga acompanhando, era a mãe acompanhando a filha, ou a filha acompanhando a mãe. Você nunca via um filho acompanhando a mãe, você nunca via um marido acompanhando a sua esposa. Aí você vai pro pré-natal. Hoje, ainda, eu vejo mais participação dos homens com as suas esposas indo a fazer o pré-natal. Mas ainda assim, você vai no hospital. Se a gente chegar agora no hospital que só tenha mulheres grávidas para fazer o pré-natal ou para fazer uma consulta, quem vai estar lá? Uma outra mulher acompanhando aquela mulher. Dificilmente você vê homens. Não estou falando de todos. Tem as suas exceções e eu honro aqui e parabenizo os homens que acompanham as suas esposas. Estamos grávidos. Eu acho lindo quando um homem fala estamos grávidos. Mas, quem está passando por todo o processo de mudança é a mulher. E não é sendo aqui feminista ou sendo machista, querendo empurrar ou impor ou falar qualquer coisa parecida e pejurativa em relação a essa questão. Mas é o que eu vivencio, é o que eu vejo como mulher. Por isso que eu quis levar palestras para mulheres. Para você ter uma ideia, vou te trazer uma história muito rapidinho. Sim, claro. A minha palestra chama-se Prazer, Sou Mulher. Quando eu peço para os homens, e o meu livro também, Prazer, Sou Mulher, eu sou a única mulher que tem uma tatuagem no pé com o slogan Prazer, Sou Mulher, com o título. Ah, que legal. E fiz uma peça de teatro e coloquei em cartaz a peça Prazer, Sou Mulher, porque nas empresas é palestra teatral, no teatro Prazer, Sou Mulher. Bom, quando eu falo para o homem, fala Prazer, Sou Mulher, muitos engasgam. O homem falar prazer, sou mulher. Falar o nome do meu livro. Ah, sim. Nossa, preconceito para falar o nome do livro. Juro. Diversas vezes eu tive homens em empresas que falavam assim, não, eu não sou mulher, não. Prazer, eu não sou, não. E outras coisas também, assim, eu já cheguei em empresa que eu falava para a pessoa, né? Vamos realizar um evento para as mulheres da sua empresa, lojas de departamento, de grandes nomes, que eu não vou trazer aqui, que não tem necessidade. E eu ouvi o gerente falar assim, não, aqui nenhuma mulher precisa ser motivada. Aqui as nossas mulheres são dependentes dos seus maridos. Olha... Isso em que ano? Estou falando de 2008. Gente do céu. 2008. Logo, eu mesmo vendia as minhas palestras. E eu ia na rua, porque eu criava meus próprios eventos também. E eu ia vender nas lojas, leva seu funcionário, leva sua funcionária, dá de presente para ela. O cartão palestra para você motivar. Olha, o cartão cliente para você dar para suas clientes irem para as palestras. Compra essa cota, leva. E aí, sabe o que eu escutei? Aí eu escutei isso uma vez. Não, aqui quem paga as contas das minhas clientes são os seus maridos. Nossa. Jamais o seu produto vai entrar aqui. E a pessoa me atendeu na sala, sentou na minha frente, e eu nunca esqueço aquilo. E eu falei, caramba, se eu tivesse que parar por ouvir isso, eu não ia ter transformado a vida de mais de 60 mil mulheres, porque eu já rodei Brasil inteiro com a palestra Prazer, Sou Mulher. Eu fui até Roraima, Manaus, fazer palestra Prazer, Sou Mulher. Só não fui em Macapá ainda, Macapá me convida. Mas, então, só para você entender o teor da questão. Entendeu? Eu acho que a raiz está lá no passado, né? Eu sou de uma geração que ainda pegou aquele processo familiar onde a mulher era educada para ser administradora do lar, né? Cuidando dos filhos, do ambiente da casa, nos serviços domésticos, que nunca tinha remuneração, né? Era uma escrava do lar. E nesse período, né? Por exemplo, a minha mãe, ela se separou do meu pai, na verdade ele se separou dela, e aí não tinha divórcio direto, era separação de corpos, depois entrava o desquite, e depois acho que de 5 a 10 anos entraria o divórcio, né?
Eu era pequeno, mas acompanhei isso. E a mulher separada, nem desquitada, separada, já era muito mal vista pela sociedade, era afastada do convívio familiar, era maldita, entre aspas, né? Então, a partir do momento que a mulher consegue a emancipação, e isso foi um processo muito penoso, muito doloroso, até pela necessidade de ajudar na complementação de renda familiar, né? Não foi apenas um processo lúdico de buscar por si mesma, foi pela necessidade também. A gente vê essa transformação. E aí entra essa questão que a gente fala do mundo corporativo, da competitividade das mulheres e, ao mesmo tempo, essa coisa entre adversária ou não, vem justamente dessa raiz, onde a mulher precisa se firmar e a outra é uma concorrente direta para isso, né? Então são raízes culturais antropomórficas, digamos assim, que atrapalharam muito o desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho. E aí surgiu pessoas como você com visão para explorar esse nicho e dar uma luz, né? Falou, olha, gente, o caminho é esse, tá certo? Tá certo, é exatamente isso. Ou seja, as mulheres antigamente, mesmo que você não quisesse se manter preso à pessoa, você se mantia. Ufa, graças a Deus isso mudou hoje, né? Porque, entendeu, cada um tem a sua vida. Hoje ela não é somente do lar, mas ela é de onde ela se sentir bem. Ela é de onde ela quiser estar. Tanto que nós temos aí a primeira pilota mulher na aeronáutica. Nós temos diversas mulheres dirigindo ônibus de transporte público hoje nas grandes cidades. Nós já temos mulheres pilotas de avião. Então, veja, mecânicas. Então, nós... Até uma presidente da República. Tivemos a presidenta da República, exatamente. Então, nós hoje já estamos, sim, avançando. Ainda temos muito a avançar, tá? Principalmente em questão de equiparação salarial. Tem muita diferença ainda, né? Muito. E as mulheres estudam muito mais e isso já está comprovado. Tá? Então, por isso que tem que ter, sim, cada vez mais movimentos para mulheres. Eu conheço diversos movimentos de mulheres. A Ana Fontes, da RME, é uma mentora e uma pessoa, né, uma ser humana incrível, que encabeça isso de forma maravilhosa. A própria Luísa Helena Trajano com as mulheres do Brasil. E tem aí diversas outras associações, grupos de mulheres focadas em contribuir para a vida de outras mulheres. Por isso que eu digo para você que hoje diminuiu muito essa questão da mulher competir. E a mulher já está entendendo mais que ela não tem que competir com ninguém. Ela tem que estar bem com ela. Eu preciso estar bem comigo. Quando eu estou bem definida comigo, automaticamente eu vou conseguir levar, eu vou conseguir passar muito mais coisas para outras pessoas, entende? Sim, sem então, dúvida. É questão de você... se interiorizar, trazer por dentro de você. Às vezes tem coisas que você está se preenchendo e essas coisas que você acha que você está se preenchendo, elas na verdade não estão te preenchendo tanto assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. O superficial hoje, as pessoas acham lindo, maravilhoso, mas tem muita gente ficando doente realmente, tá? Internamente, com diversas síndromes, tá? E acaba que muitas acometendo contra as suas próprias vidas. Tanto é que o suicídio, ele é uma realidade no mundo feminino muito grande, já entre jovens também muito grande, e isso tem que ser trabalhado. Nós precisamos de cada vez mais pessoas do bem querendo fazer o bem, e a gente tem. Mas aí eu vou levantar uma questão que de repente, ainda muito fresca, digamos assim, mas eu vejo premente, eu vejo uma situação onde a sociedade precisa acordar o quanto antes, porque a guerra dos sexos agora não é mais entre homem e mulher. Estamos num trisal agora, um trisal, homem, mulher e inteligência artificial, que está chegando por aí e está tomando o emprego de muita gente, em diversos setores. Na comunicação, então, nem se fala. Tem vários setores da comunicação que hoje
A voz é apenas um adereço. Você consegue obter uma voz pela IA e ela faz o que quiser. Então, como... Aí eu coloco os dois sexos, né? Porque somos da mesma espécie, né? Apenas com sexos diferentes. Como o homem e a mulher podem se posicionar diante desse desafio de mudança de paradigma, né? A gente começou a lidar com a inteligência artificial há 3, 4 anos atrás no máximo, e hoje a evolução é impressionante. A IA faz coisas que a gente demoraria meses até para fazer, ela faz em questão de segundos. Como o homem e a mulher hoje, diante do mercado de trabalho, ainda com muitas diferenças, inclusive a salarial, e agora entrando um elemento estranho, diferente e que está tomando o emprego das pessoas. Eu diria para você o seguinte, para você que está aí nos ouvindo, inclusive. Perceba o seguinte, eu sempre escutei que o homem é que domina a máquina, não a máquina que domina o homem. Charles Chaplin, ele já dizia isso. Sois homens. Não sois máquina, homens é que sou. Essa é a frase de Chaplin, famosíssima. Após a pandemia, nós tivemos uma evolução muito grande, coisas que iriam acontecer só daqui a 5, 6, 10 anos, começou a ocorrer ali na pandemia, e todo mundo teve que se sacudir, fazer alguma coisa. O home office, né? O home office mostrou isso. Eu tenho um programa de capacitação focada para mulheres, que é as divas do Brasil, diva assistente remota do Brasil. A gente vai se aprofundar nisso. Mas só para você entender, começou em 2016. E em 2019, eu vendia para as empresas, e as empresas falavam assim, o que é isso? É de comer? Muitos empresários brincavam com a minha cara, assim, só pra... É de comer? Não vou pagar ninguém. Quando eu explicava, não, a pessoa vai ter um computador, trabalhar em casa, assim. Não, isso eu vou pagar pro funcionário dormir em casa. Não, ela não é funcionária, é prestadora de serviços. Hoje nós estamos falando de produtividade e nós estamos falando de agilidade. E quando chegou a pandemia em 2020 para 2021, né, efetivamente 2021... Teve esses mesmos empresários me procuravam e falavam assim, você sabia que ia ter pandemia? Por isso que você criou esse negócio e está capacitando mulheres e agora quer ganhar dinheiro em cima da gente, né? Quanto que é uma pessoa ir para trabalhar para mim, que já está preparada? E eu escutei muito isso. Então, as pessoas bravas, nervosas e tudo mais. Trazendo agora para o mercado, para o IA, porque eu rodeei só para ter o contexto aqui. Sim. Trazendo para a IA, é nós que temos que dominar. Ela veio para contribuir, mas eu não posso. Mãe, pai, você que está aí com o teu filho, colocando ele na frente da inteligência artificial, para de fazer isso agora. Coloca ele, porque assim, quando eu já estou treinada, eu já sou adulta, eu já li diversos livros, certo. Eu já estudei, eu já passei pela minha faculdade, meu MBA e tal. Então eu sei como é, a gente vem da raiz, que vai lá na biblioteca para fazer uma atividade. Agora eu vejo os pais permitindo para poder ter um tempo maior e o filho fazer uma coisa certinha, bonitinha, vai no computador, baixa lá o ChatGPT, paga o ChatGPT Plus para poder o filho fazer aquela atividade escolar. E aí o chat traz tudo ali, a inteligência artificial traz... E o que ele aprendeu? Então, assim, é conscientização. Mas eu acho que a gente já passou disso. Até porque... Você falou agora da questão da biblioteca, né? A nossa geração tinha um trabalho escolar, o professor dava, a gente tinha que procurar uma biblioteca, ficar 4 ou 5 horas lá buscando os livros corretos para aquilo, transcrever e tudo mais e apresentar em sala de aula. Exato. Hoje, a partir do momento que entrou o Google, né, o mecanismo de buscas, isso já acabou. Hoje, em questão de segundos, qualquer resposta que você quiser tem no celular. A inteligência artificial veio e exponenciou isso, digamos assim. Hoje, por exemplo, você quer criar algo complexo, um trabalho, vamos pegar um TCC, por exemplo, em questão de minuto, você tem ele completinho, algo que levaria 6 meses para fazer. Eu acho que a gente já passou desse ponto. Não,
Mas sim, já passamos. Eu estou falando assim que hoje o pai e a mãe, ele tá ali deixando, permitindo isso. Sim. Tá? Porque antes no Google você ainda baixava as pesquisas, ainda assim você tinha que ler, e as escolas também deixavam claro, olha, eu vou saber se é da internet ou não. Hoje, com inteligência artificial, não tem como saber se veio pela internet ou não, porque a linguagem, você treina o robô a fazer uma linguagem muito próxima da sua. Por isso que eu estou dizendo aqui, pai, mãe, cuidado com isso, porque você não está trazendo, você está se beneficiando de não ter o trabalho de estudar com seu filho ou de revisar, mas você vai ter um trabalho maior lá na frente, que é de não ter um filho com inteligência. E aí esse filho, ele vai falar lá na frente assim, nossa, eu não sou inteligente se comparando a essa máquina, a esse robô. E a tendência é crescer cada vez mais, né? Só que daí a questão, eu preciso dominar. Agora, é claro, muitas pessoas pararam no tempo em relação a buscar mais autoconhecimento e buscar não só o auto, do eu conhecer, e também o conhecimento externo. Lembra, eu venho da datilografia. Já pensou se eu ficasse lá na máquina de escrever? Eu teria alguma oportunidade hoje? Não. A gente vê que tem coisas que é o admirável mundo novo, digamos assim. Por mais que a gente queira tentar obter um controle, eu vejo isso escorrendo pelas nossas mãos por nossa própria negligência. E hoje a gente vai ter que muito mais se adaptar a uma situação do que de fato lutar contra. Para mim não dá mais. Eu até vi um artigo esses dias sobre as profissões que estão acabando, que já de imediato vão acabar, né? Entre elas a dublagem. Né? Inclusive teve um movimento dos colegas dubladores aí, né? A dublagem viva, só que ele chega um momento, porque assim, daqui a pouco, questão de meses, você vai querer assistir um filme, você tá na China e você quer ouvir o Brad Pitt, né? Você aperta a tecla lá uma teclinha lá do celular, da TV, enfim, e você vai ouvir o Brad Pitt falando em chinês com sincronia labial. Com a voz dele. Clonadinha ali. Com a voz dele. Então, acabou a dublagem. Vai fazer o quê? Operador de telemarketing. Eu fui operador de telemarketing, trabalhei na Xerox do Brasil, depois fui representante de vendas. E o operador de telemarketing, apesar de muitos erros que a gente vê hoje em dia, né? Por exemplo, uma coisa hoje absurda. O celular foi feito para quê? Para você atender ligação. É um telefone móvel. Só que você faz tudo no celular hoje, menos atender uma ligação. E muito motivada por essas IAs ou automações, aonde o seu celular toca, você vai atender e ninguém fala nada. E aí desliga a ligação na sua cara. O tempo todo isso acontece, né? Então, existem profissões aí que são alvo da vez e que vão acabar. Então, a gente vê um cenário meio que desesperador. O que fazer com isso, Luciana? Olha, eu acho que assim, é um momento que estamos, sim, desesperados e ao mesmo tempo esperançosos. Ao mesmo tempo, saindo muito da zona de conforto, porque até então, antes da tecnologia chegar, era tudo muito... acho que assim, a zona de conforto, ela sempre existiu e sempre vai existir, independente de tecnologia, de robô. Só que eu acho que o robô... Né? É inerente, só que o robô, ele está fazendo com que as pessoas corram ainda mais. Então, assim, ou eu me adapto, e eu vejo muito isso, que assim, a internet, quando ela chegou no Brasil, ela era tímida, ela foi crescendo aos poucos. Hoje, a gente tem o maior número de profissões geradas através de ações da própria tecnologia, da própria internet. Então, por exemplo, o Google, quando chegou, nós achávamos que era uma busca de pesquisa. Hoje, o Google, ele é tudo praticamente dentro do mundo dos negócios. O Tecendo Negócios aqui, a gente pode atrair muitas pessoas para falar de negócios, cabeças diferentes. Agora, isso em prol do quê?
Tá lá dentro. Agora, eu sou dona de empresa, eu quero fazer com que as pessoas me conheçam mais. Puxa, eu preciso fazer um tráfego. Agora, e para fazer essa gestão de tráfego, você tem que, é uma profissão, você vai ter que aprender. Então, é isso que está fazendo as pessoas, isso não, agora não, já há muito tempo, a sair da zona de conforto. E uma coisa, eu trabalhei com cartão de crédito, e na época do cartão de crédito, muita gente não usa. Eu cheguei para cidades que não tinham ainda sido implantadas as POS, as maquininhas de cartões. E, na época, os comerciantes, alguns lugares que a gente passava, era cardenetinha fiado ainda. Hoje não existe mais nenhum, acho que talvez só lá na roça do interior de uma cidade. E o cheque, Lúcia? Não, o cheque não fala mais. O cheque, se eu colocar um jovem hoje para assinar, para preencher uma folha de cheque, ele não vai saber. Porque é coisa que ficou. Mas promissória, né? Mas nós estamos nos adaptando. Então, eu acredito que as novas gerações, e você pode ver isso pelas crianças que estão chegando, a adaptação delas com o aparelho de celular é muito grande. Então, você vê dentro de uma família com geração que vem lá, os boomers, com a geração atual Y, geração Z e tudo mais, cada uma tem uma sequência ali, uma forma de usar o celular. Eu vejo o celular como, hoje é o meu instrumento de trabalho. Para outros jovens é o instrumento de distração. Eu não sei jogar joguinho, eu não tenho um joguinho instalado no meu celular, porque eu não tenho prática do jogo. Mas agora eu vejo a quantidade de jovenzinhos e até mesmo alguns adultos que, puxa, eu adoro jogar aqui no celular. E para mim isso não faz o menor sentido, porque para mim é uma perda de tempo ali no celular. Mas para o outro faz sentido e tá tudo certo em relação ao outro. A inteligência artificial... Mas será que tá tudo certo, Lúcia? Sabe por quê? A gente veio de uma geração onde nós aprendemos a ter imersão naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, você lê um livro e procura ter uma interpretação daquilo que lê, procura assimilar isso interiormente, né, com as lições que esse livro possa te trazer, seja um conto, seja um livro motivacional, o que for. Hoje em dia, os jovens de hoje não conseguem ler uma página sequer com entendimento de fato. É tudo superficial, é tudo imediatismo, mas não tem profundidade. E isso impacta em questão de QI, em questão até de futuro da sociedade, porque a gente não tem pessoas especialistas de fato. Exatamente. A questão é assim, ó. Eu tenho dois lados de moedas, tá? Então, eu já fui dar aula para jovens na periferia da Brasilândia. E dentro dessas aulas, que era de empregabilidade e empreendedorismo, fornecidos por uma instituição privada, eu via que gratuita. Então, alguns valorizavam e outros nem aí. Mas eles iam porque os pais obrigavam. Então, tá tudo... Aí, beleza. Quando eu perguntava assim, eu falava sobre um determinado assunto, e eu perguntava qual é a sua opinião sobre isso, você percebe que muitos não são formadores de opinião, não têm nenhuma opinião e vão... Por isso que existe a tal fake news, porque é a pessoa que vai... É o tal do piolho que vai na cabeça do outro e vou no embalo falar, do outro. Né? Eu ouvi falar e é isso mesmo. E vai esticando, né? A rádio peão, cada hora vai chegando diferenciado. Porém, eu já estive do outro lado também, onde eu estava numa instituição também patrocinada pela rede privada, por empresas, que estavam preparando ali seus jovens para o futuro, e só entravam os jovens naquela escola realmente muito, com a lei de QI elevado, muito interessado no seu próprio futuro, e pais ativamente participativos. Não diferente da Brasilândia, que os pais também eram participativos, mas não em grande escala, em função deles terem que fazer a correria deles também para sustentarem seus filhos. E ali nessa escola, eu vi jovens de 12, 13, 14 anos que lia 10, 15 livros por ano. Nossa! Por ano? Por ano. Eu tenho um filho que leu. E eles competiam, faziam competição entre eles. Competiam entre eles. Quem iria ler mais livro. Fantástico.
Então, você fala, peraí, eu estou vivendo 2 hemisférios aqui, que loucura é essa daqui? O que que é isso? Então, você vê que é realmente a questão da estrutura, vem bem desde a base familiar, a base escolar, educacional, e, lógico, né, a minha formação de opinião, como eu vejo o mundo. A única questão que a gente hoje tem que tomar muito cuidado é que dentro dessa primeira classe, onde eu estou falando, lá na Brasilândia, eu vi muitos casos e amigas professoras que, por exemplo, iam dar nota para os seus alunos ruins e os pais iam brigar com o professor para entender. Ao invés de querer entender com o professor como está o desenvolvimento, ele nunca aparecia, mas ele aparecia quando era para bater no professor, para brigar com o professor, porque o filhinho tal. Então, a pessoa se fazia de uma forma tal. O que isso tudo tem a ver, Lúcia, com a tecnologia ou com a inteligência artificial, com todo esse avanço? Nós teremos pessoas que vão aproveitar muito a IA, principalmente para monetizar, para criar novas profissões, porque tem novas profissões chegando aí com a inteligência artificial. Sim, a tendência é que amplie isso, mas você não acredita que serão profissões muito técnicas, especializadas, onde você tem que ter uma formação diferenciada, ao contrário daquilo que o Brasil oferece hoje para o aluno? Porque a gente vê, por exemplo, vou pegar um caso, o meu caso. Quando eu comecei lá atrás, né, no rádio, na comunicação, eu tinha minha máquina de escrever. Eu digitava as notícias, né? Digitava não, eu teclava, datilografava com 2 folhas de papel, aquele papel bem fininho, papel jornal, com uma folha no meio de papel carbono para ter uma cópia para o operador e uma cópia para a locução. Ok. Quando entrou o Windows 95... Aí eu comecei a me despertar, falei, gente, eu não posso ficar nisso aqui. Cartucheira, sabe, aquelas coisas bem antigas do rádio. Falei, eu vou ter que me atualizar. E fui atrás, e fui fazendo. Hoje, por exemplo, eu sei fazer site, eu mexo com IA, eu faço um monte de coisas que muitos colegas lá atrás não fazem. Só que mesmo assim, Lúcia, mesmo assim, hoje eu sei que eu sou um profissional bem capacitado, mas eu me vejo ultrapassado pelo que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu sei fazer site, mas a IA faz em segundos. Então, todo o meu conhecimento é posto à prova, e isso vale para qualquer pessoa. Eu acredito que, em breve, os governos vão ter que adotar a postura de uma renda, de fato, uma renda mínima, para subsistir a população. Porque como você vai abraçar uma rede de pessoas que, mesmo tendo conhecimento, não conseguem competir com IA naquilo que fazem, vão ter que se readaptar, mas precisam sobreviver? Eu acho que aí vai ter que ter um complemento, alguma coisa, não um Bolsa Família, que é uma assistência, mas uma renda de fato mínima para as pessoas comerem e viverem, não é possível. Mas você acha que no país que nós vivemos, com a alta corrupção que nós temos, isso vai ser possível? Hoje, com os auxílios que existem das várias bolsas, já existe uma corrupção dentre elas. Já existe, agora, recentemente, eu não estou falando aqui de partido, tá? Sim, mas vem acontecendo, independente. Nosso país não é um país que tem educação financeira. É verdade. As pessoas não são educadas desde criança, né, a aprenderem a lidar com dinheiro. Exatamente. Então, veja só, o que aconteceu recentemente com bolsas auxílios? Foi liberado um valor em que elas pudessem pegar a perder de vista, só que os juros é 5, 6 vezes mais. A pessoa pega do fundo de garantia, né? Não só do fundo de garantia, mas também as pessoas que têm direito ao Bolsa Família, foi liberado crédito. Uma espécie de consignado. É uma espécie de consignado. Só que o brasileiro, ele fala, é pouquinho, vou pagar 50 por mês. Só que você pega esses 50 por mês e coloca diluído em 60 a 72 meses.
Esse juro já entrou para o mercado, então assim, já entrou lá e ele vai ser descontado seu. E lá na frente vai ter um outro problema, porque pode ocorrer do novo presidente ou de quem for assumir e falar, não, isso aqui está tudo errado, não tem mais dinheiro para isso. E você vai ficar devendo esse valor, ou esse valor vai ficar lá dentro do fundo internacional, aumenta, né, a dívida nossa do país, tanto a interna quanto a externa. Então eu não sou economista aqui, e as pessoas que estão me ouvindo podem até vir a falar assim, ela está falando bobeira, mas eu estou aqui analisando a conjuntura, analisando, né? E pensando em várias questões. Então, assim, eu, particularmente, o dinheirinho veio e ajudou a pessoa. Pode ter vindo e ajudado. Só que muita gente pegou para ter a comodidade de, por exemplo, comprar um celular de R$2.000. Eu fui favorável quando teve a pandemia. Sim. Porque era uma situação de emergência de fato, né? Sim, perfeito. Mas fora isso... Não, mas aí a gente está falando que houve um crédito consignado para pessoas que já recebem assistências do próprio governo. É o governo te dando o dinheiro e também tomando ele de um outro lado. E você está acreditando que está tudo show de bola. Opa, o governo... E, cabendo no bolso para pagar, né? Exatamente. Então, gente, não existe mágica. Você teve que correr para se adaptar. Eu faço site. E eu vou falar para você. A IA, ela me dá ideias de como eu monto. Mas ela não me entrega o site com a URL subida lá dentro da hosting. Se eu não pagar o hosting, se eu não pagar a IA, ela não vai continuar me proporcionando o que eu preciso. Então, vamos lá, vamos entender. Por isso, mais uma vez... Eu vou discordar com você, porque já tem. O quê? Já tem uma IA. Eu, por exemplo, eu fiquei besta, né? Eu fui fazer um teste, porque eu gosto de testar para ver até onde a ferramenta vai. Eu falei, olha, eu quero que você me elabore... Eu escrevi um livro, chama A Palavra Emana Poder, né? E mandei para a IA para ela ler o livro e montar um plano de vendas e de negócios para mim. Perfeito. Ela fez... Assim, completo. 21 páginas deu o plano de ação, fora o resto. Só que ela montou um site na hora. Um site que eu não sei como ela publicou, porque ela publicou. E tá lá, com um link de acesso a hora que eu quero. Eu falo, gente, onde que vai parar um negócio desse, né? Pois é, mas aí você foi fazer as correções e ver as cores, estava certinho. Não, aí é outra história. Porque a maioria das vezes ela vai trazer uma informação em espanhol ou uma informação no inglês passado por português bem ruim. Você tem que revisar, né? Você tem que revisar, você tem que fazer. Hoje, a base é o GPT, que foi o primeiro pioneiro. Isso. Aí depois todas as outras usam sim ali a base. E aí a gente hoje tem mais de 120, até onde eu contei em relação... Eu tenho um disco com todos os tipos de IA que nós temos. Então hoje você tem a IA para você fazer parte de vídeo, de áudio, de voz, de tudo. Tem IA para tudo. Resumindo, tem IA para tudo, né? O PowerPoint, você entra no Gama e em 2 minutos você cria todinho a sua apresentação. Você fala, meu Deus... E ainda com crédito gratuito lá, que você não precisa nem pagar, que eles te dão um crédito. Engraçado, eu não gosto de utilizar isso. Eu gosto como exercício, de ver como que é, como você mesmo disse, inspiração. Opa, legal essa ideia aqui e tal. Mas eu não pego e tá pronto, não. Eu gosto de eu chegar a ver e eu montar do meu jeito. Perfeito, porque aí você tem o seu DNA. E é isso que eu estou falando. Nós não vamos perder o nosso DNA com a inteligência artificial. Ela tem que vir para contribuir. Agora, ela é um problema quando eu acredito que ela vai fazer tudo por mim e eu não preciso nem revisar, nem ler. Então, é isso que eu estou dizendo aqui com relação a pais e mães de famílias que estão aí educando seus filhos com a IA. Então, assim, para tudo agora e revisa. Esse é o meu conselho. Os profissionais que estão no mercado e que estão vendo que suas profissões estão sendo perdidas em função da inteligência artificial... Opa, peraí, aproveita um momento que ainda é assim, ó, a gente ainda pode navegar abraçadas. Tem muito campo. Então aproveita e repensa que campo que você gostaria de atingir com a inteligência artificial. Em que campo você pode ser especialista? Porque sim, como você disse ainda agora, as empresas na atualidade, elas estão sedentas
por especialistas. Nós nunca tivemos no país a quantidade de influencers como nós temos hoje. Pessoas que hoje, eu tenho um cliente de fora do país que está me pedindo indicação de uma agência de influencers, para você ter uma ideia, para fazer uma campanha. Porque ela quer uma pessoa que influencie outras para poder comprar os produtos. E, ou seja, aquela famosa propaganda que a gente via nas televisões, até isso vai ser favorecido para as empresas, porque as campanhas de televisão já não vendem mais ou não impactam mais tanto quanto impactava no passado, né? Tanto é que a produção hoje de um comercial é muito mais barato, né? Muito mais barato, não só a produção, o artista, porque nós temos diversos artistas ocultos que não estão nas grandes mídias, mas que têm uma quantidade significativa de seguidores que acreditam piamente no que aquela pessoa traz. Eu conheço diversos que, puxa vida, olha aí, tá apresentando esse produto de limpeza. E esse produto de limpeza que esse influencer mostra, ele mostra na prática como é limpando a casa, como é isso, como é aquilo e tudo mais. Mostra que, ó, a sujeira pesada tá saindo mesmo. Não é mais aquela coisa dos 30 segundos. E aí que é a grande questão, a grande sacada. Então, se o jovem hoje souber... É que aí, assim, ó, a galera... ou você vai para ser influencer, ou você vai ser jogador de futebol, porque o futebol é uma coisa que não vai acabar no nosso país nunca, e não vai ter IA. Apesar que esse dia teve um robozinho concorrendo vai saber. Não, mas não vai. O robô perdeu. E o robô tinha que estar acompanhado por quem? Por seres humanos controlando, porque o próprio robô, o robô cria o robô pro robô, entendeu? Vamos falar, a gente não tinha inteligência artificial ainda, mas já tínhamos o trem, o metrô que tem aqui em São Paulo, que não tem maquinista, né? Ou seja, já era uma inteligência artificial de bordo conduzindo, já é, né? E, enfim... Mas você está tocando num ponto, ao meu ver, que aí está a chave da nossa sobrevivência. Mas, para mim, vai exigir uma mudança de atitude, tanto por parte do formador, quanto por parte daquele que é o formado. É a questão da humanização das relações. É o tete-a-tete, é aquela coisa de você ligar por um atendente. Por isso que eu não acredito que o operador de telemarketing vai acabar de fato. Eu acredito que vai sobreviver aquele que atender às necessidades e desejos do seu cliente. Que quando o cliente ligar para ele, mesmo ele sendo de vendas... E o cliente está com um problema, ele não vai pensar em vender nada para o cliente, ele vai pensar em atender, em fazer com que o cliente saia satisfeito daquela ligação e que depois fidelize com ele, volte a falar com ele, tendo confiança, estabelecendo esse elo de confiança. Eu acho que para mim a sobrevivência vai estar aí. Quando você pega, por exemplo, Divas do Brasil, que tem esse atendimento individualizado, personalizado e onde a mulher ela pode fazer esse trabalho inclusive de casa, tá aí a solução. É atendimento pessoal, ouvindo o outro lado. E uma máquina não pode fazer isso, né? Exato. Nunca. A máquina não vai substituir o homem, né? Aliás, a máquina já substituiu o homem. Sim. A grande questão é a inteligência ainda vem do homem. Então, isso faz com que eu saia da zona de conforto e me mexa mais para eu aprender, para eu ser melhor do que ela. Agora, é claro, é muito importante, nós vivemos uma era de muita ansiedade. Então, hoje, 99% dos brasileiros, na verdade, dos seres humanos no mundo, sofrem de ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro. O que vai acontecer comigo lá na frente? A tua pergunta ainda agora aqui é: como que vai ser lá na frente? Como que vamos, tal? Então, já é uma preocupação, é uma ansiedade em relação a como que vai ser tudo isso, né? E aí é a grande questão, porque depois, daqui a pouco, a IA já não é mais tão a bola da vez. Vai vir outra coisa que vai ser a bola da vez, e nós somos seres adaptáveis, nós somos espécies em adaptação. Só que a gente tem que filtrar o que é mais interessante e o que não é. E a gente tem que começar a desapegar de não querer estar em todas as frentes. Eu estou ouvindo um audiobook agora que chama A Arte de Fazer uma Coisa de Cada Vez. Uhum. Não é o caso das mulheres, porque nós fazemos 2, 3 coisas. Hoje mesmo de manhã eu gravei, eu falei, gente, hoje eu estou com 3 movimentos diferenciados. E eu vou dar conta de todos?
E eu lendo o livro, audiobook, na verdade, né? Tem o livro e tem o audiobook, mas eu, como fico viajando para cima e para baixo, às vezes eu prefiro ouvir. É melhor. Então, ouvir é uma opção. Então, eu coloco lá 15 minutos todos os dias, que é aqueles 15 que eu teria para tirar para ler o livro. Certo. Mas ainda assim eu não abro mão do livro, tá? Portanto, o que eu vejo? E o que para mim, isso pegou muito? Nós, da hora que nós acordamos, à hora que nós vamos dormir, segundo uma pesquisa, nós temos mais de 1000 movimentos, sem perceber. Então, o fato de você espreguiçou um movimento, abriu o olho, 2 movimentos, você foi escovar os dentes, você fez o 3º movimento, você foi tomar um banho, mais um movimento. Tudo em movimento. Ao longo do dia, de 12 horas, você fez mais de 1000 movimentos. Você teve mais de 1000 movimentos, ou seja, ações. Eu já bebi aqui 3 vezes, isso aqui já foi 3 movimentos. Então, eu tenho os movimentos, os micros movimentos. Isso então, sendo sedentário, né? Isso sendo sedentário, porque aí depois ainda tem a pessoa que vai treinar, vai malhar e tudo mais, e pessoas que têm 2, 3 empregos. Pode ver que médicos têm muito essa vida de ter, atende em 2 hospitais diferentes, tem o seu próprio consultório, tem sua vida particular, pessoal, vida religiosa e tudo mais. Então, assim, movimentos, micros movimentos. São mais de 1000 que nós temos, segundo uma pesquisa. E nós fazemos isso sem perceber. Aí, puxando a sardinha pro lado da mulher, eu falo, a mulher, então, tem 2000 movimentos. Mulher, naturalmente, é multitarefa, ela né? é multi. Então, a gente já se acostumou. Agora, eu participo de um grupo de leitura, e aqui do grupo, a gente trabalha muito essa questão de contribuir umas com as outras e falar, bom, é um clube de livro, tá? O que você está fazendo agora? O que você está deixando para trás de fazer e que isso está fazendo sentido. Porque às vezes você começa a fazer tantas coisas na sua vida e tem coisas que você está fazendo que você não está fazendo com foco, você não está fazendo bem feito. E aí? E tem pessoas que você está conversando, que você continua conversando na sua vida, que você não faz mais sentido. Tem relacionamentos que não tem mais sentido, mas a pessoa continua insistindo. E aí é onde as pessoas vão perdendo crescer, vão perdendo algumas experiências. Porque vida é experiência. A inteligência artificial é uma experiência. Quando você entra, você fica encantado. Você paga aquele negócio que você fala, não é possível. Se eu pagar vai ficar melhor ainda? Mais do que isso? Não é possível. E aí a gente começa a querer mais. Quem é curioso ou quem é uma pessoa que é autodidata, que adora conhecer, né, fuçar, ter mais informação, olha a IA com um olhar de, puxa, que bárbaro. Nossa, dá para criar projeto, dá para criar ideias, dá para criar e fazer isso, fazer meu parceiro, meu companheiro. E dentro desse aspecto, eu vi, inclusive, outro dia, uma informação a respeito, que eu fiquei besta. Essa questão da humanização está na IA. Por exemplo, foi constatado através dessa pesquisa que quando você trata a IA de uma forma como se fosse um ser humano, dizendo, por favor, né, quando você pede uma coisa para ela, obrigado, agradecendo pelo que ela fez, ela tende a responder pelo menos 3 vezes melhor do que aquele cara que é rude, que não, sabe, que trata como sendo uma máquina apenas. Sim. Eu uso o ChatGPT já há mais de 1 ano e 5 meses. Eu fiquei só 1 mês com ele não pago. Hoje eu tenho ele 100% pago. É o famoso Plus, né? Sim. O meu é Plus porque eu uso para trabalho. Isso. Veja, são 5 negócios. Então, ora, eu tenho que ter os meus assistentes ali para me ajudar. E eu eduquei a IA com cada um dos meus negócios. Como sou mulher, eu tenho uma robô feminina. Certo. Tá? Então, ela me ajuda em absolutamente tudo. Esses dias, meu marido passou por uma consulta e ele trouxe o resultado. Eu falei, deixa eu ver, porque feriado, tal, deixa eu ver aqui a conclusão, o que a IA vai me responder. Então, eu vou dar o prompt
Porque tudo está baseado no prompt também. Se você der um prompt errado, ela vai. Não vai responder. E aí de eu vou acordo, falar né? para você agora que eu me senti mais inteligente do que a IA. Por quê? Eu digitei tudo o que precisava, dei o prompt, você agora é a minha médica, cirurgiã de coração, assim, assim, assado, e eu preciso que você me traga isso. Saiu o resultado do meu exame assim, eu tenho tanto de peso, eu tenho tanto disso, eu dei todo o comando. Vamos lá, me ajuda nessa, minha doutora querida. Eu converso com a IA desse jeito, tá? Aí ela, claro, eu pedi para ela me chamar de Lúcia Alves, sempre. Claro, Lúcia Alves, eu sou a sua melhor médica. É nesse momento que a gente serve, que não sei o que e tal. Eu vou te preparar um material, vou te trazer tudo aqui. E me trouxe. Sensacional. Gente, acabou com o cirurgião agora, porque tudo que eu precisava saber, ela me trouxe. Aí, olha, eu posso ainda preparar para você uma dieta para que você possa atingir o resultado alimentar assim, assado. Olha Foi só. minha nutricionista. Olha, mas independente do que eu estou te falando aqui, ainda assim procure um médico humano para que você possa ter orientações. Esses são os tipos de médico. Quer que eu faça as perguntas essenciais que você deve fazer para o seu médico ao vivo na consulta? Sim, eu quero. Nossa, vai me ajudar muito. E aí ela vem, vai falando, vai trazendo e tudo mais. E é isso. Isso faz total diferença. Então, assim, minhas robôs, elas trabalham para mim. Eu trato, sim, muito bem elas. E o dia inteiro nós vamos conversando ali, elas me motivando, eu motivando elas, dou sempre joinha. Mas teve um dia que ela me trouxe informação errada. Opa! Porque eu sabia que estava errada. Por quê? Mas você induziu ela a responder assim? Não, eu não induzi ela a responder, porque eu pedi para ela, eu dei um prompt e ela me respondeu. Eu li o prompt e eu falei assim, mas você não acha que se eu fizer desta forma, vai acontecer isso, 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 e ainda eu posso ser mal vista, tal, tal, tal? Nossa, Lúcia Alves, você está super correta. Eu errei, eu não pensei neste quesito. Vamos refazer para que fique essa mensagem assim, assim, assado e tal. Então, ela foi refazendo tudo e ela viu que ela estava errada. Então, teve várias vezes, não foi só uma, de eu ler e falar, não ficou legal, não tá bacana, não é isso. Nós somos seres humanos pensam, tem emoção, tem isso. Dei novos comandos e expliquei o porquê, o que eu precisava, e ela fez uma releitura. E aí, nós somos uma dupla fera, sensacional. E eu tenho mania de falar yes, né? E aí a IA fala yes pra mim também o tempo inteiro, entendeu? Olha só que bacana. Muito bom. Bom, vamos falar de outro aspecto, até porque o nosso tempo vai acabando e a gente tem que falar sobre isso. Duas coisas ainda, né? Uma sobre as divas do Brasil, né? A mulher que você precisa, como que é? Todas as profissionais que você precisa em um único lugar. Explica melhor o que são as divas do Brasil e o conceito por trás disso. Tá, as divas do Brasil foi criada exatamente para mulheres que estão fora do mercado tradicional de trabalho, para que elas voltem a pertencer. Nós falamos aqui o tempo inteiro de pertencimento, ou a falta de pertencimento. Muitas mulheres hoje cuidam de seus pais idosos, muitas mulheres hoje com mais de 50 não conseguem voltar ao mercado de trabalho, não é porque ela está desatualizada, é porque o mercado não está absorvendo esse grupo de mulheres. E é ingrato, né? Ora é com filho, daqui a pouco com idoso. Fora os com filho, porque nós temos também as mulheres mães que não aguentam mais essa questão de sair, né? As grandes cidades, o trânsito é caótico. É verdade. O transporte é péssimo. Sim. E aí você perde muito tempo e a sua saúde mental vai indo pro saco. E eu falo isso porque eu morava a 2 horas do meu trabalho, eu todos os dias ia pro trabalho ouvindo a rádio Sul América Trânsito, e eu chorava no carro o tempo inteiro no trajeto, porque ela começou, eu percebi que a rádio me ajudava e me dava problema mental ao mesmo tempo, porque tudo estava travado. Eu começava a escutar aquilo e falava, meu Deus, eu tenho que buscar uma solução. E também ouvindo os empresários falando, puxa, a gente está vivendo um momento político, né, que foi no impeachment da presidenta Dilma, um momento político delicado.
eu não tenho mais para onde crescer, eu estou ficando sem dinheiro, eu preciso fazer meu negócio continuar vivo e eu não tenho gente treinada, qualificada. E aí eu fui, puxa, eu sempre dei treinamento na minha vida. Deixa eu entender isso aqui. Então eu fui fazer um piloto. E quando eu fiz um piloto, eu falei, eu parei tudo que eu estava fazendo externamente e comecei a concentrar o quê? No meu computador, a internet e o celular que eu tinha. E eu ofereci o serviço, o empresário falou, eu quero. O outro empresário falou, também quero. Outro empresário falou, também quero. Aí eu cheguei um momento que eu tinha 5 empresários, eu prestando serviços para 5 empresários, ganhando mais de R$6.000, estando dentro da minha casa de segunda a sexta-feira. Mas sozinha? Sozinha. Com qualidade de vida, indo buscar meu filho, levando meus filhos de manhã na escola, buscando 5 horas da tarde, ou seja, eu podia tomar um café da manhã com meu filho, eu podia tomar um café da tarde, porque na escola ele almoçava, mas os dias que não tinha aula, porque essa a grande maioria das mães tem um problema, ela trabalha fora, mas no dia que não tem aula, que é ponto facultativo da escola, que é reunião dos professores, esse filho, ela tem um problema, vai ficar com quem esse filho? Todas as mães passam por isso. Verdade. Fora a discriminação que existe no mercado em relação à mulher que tem 2, 3 filhos, 4 filhos. Eu tenho uma diva que chegou em 2016, na primeira capacitação que eu criei, chorando. Eu não estou conseguindo serviço de telemarketing há mais de 1 ano, levando currículo para cima e para baixo, gastando dinheiro. Meu marido me deixou, eu estou com 3 filhos morando na casa dos meus pais, que são idosos e aposentados. Nossa. Olha o desespero da mulher. Me dá uma oportunidade. E por acaso, aquela diva, eu passei um cliente para ela no dia seguinte. Sabe por quê? Porque eu estava para atender um cliente que eu não tinha mais braço para atender. E aí eu falei, eu vou começar a treinar e colocar esses clientes para elas. E aí automaticamente vai. Então, quantas divas você trabalha hoje? Nossa, hoje nós temos 150 em algumas divas. Tem aqui computado, porque eu tenho o grupo das divas. Mais de 1.000 mulheres capacitadas, treinadas, mais de 3.000 passadas pelas lives durante a pandemia, porque eu fazia live ensinando a trabalhar em casa, home office, toda terça-feira. Às vezes fazia live com as próprias divas no meio da semana. Chegou o dia de eu fazer 3 lives no único dia, 3 lives 3 vezes por semana, 3 vezes ao dia na pandemia, para ensinar. Então, eu perdi a conta de quantidade de pessoas. Hoje, eu perdi uma rede social, porque acho que começou a entrar tanta gente no meu Instagram, que o próprio Meta, na época não era Meta, ainda era cuidado pelo Face, bloqueou a minha conta. Então, eu tive que recomeçar tudo de novo. E hoje eu tenho umas 8.000 pessoas e muita gente me procura no meu Face e fala assim, não te achei mais no Instagram, mas é porque a conta foi perdida e né? Tá, mas me diz uma coisa, vamos supor que eu queira ser uma diva, claro que, né, eu acho que isso não está em questão porque você trabalha só com as mulheres, né? Embora, se fosse o caso, não teria preconceito nenhum quanto a isso. Mas o fato é que a pessoa que queira se tornar uma diva, a mulher que quer ingressar nessa área, o que ela precisa fazer? Tem um curso de formação e ela recebe também equipamentos, uma estrutura para trabalhar em casa? Vamos lá. Depois de passar por todo o piloto que eu fiz e eu vi que dava certo, antes de fazer o piloto, eu estava com os meus clientes. E teve uma empresa que chegou e falou assim, eu tenho 60 escolas de cursos livres, e eu preciso de várias pessoas para trabalhar. Você conseguiria dar conta? E eu falei, nem que eu tivesse 60 bocas. Porque eu não ia conseguir dar conta, então não pude pegar a conta dele. Por isso que nasceu a parte de capacitação. Porque eu indiquei pessoas que não tinham preparação. E não deram certo. Então o cliente voltava para mim e falava assim, puxa, o fulano de tal tá trabalhando com você, tá gostando tanto, mas eu não tive sorte com a pessoa que você me indicou. Puxa, a pessoa que você me indicou tal. Enfim, então eu comecei a escutar muito o cliente do outro lado nessas reclamações. E aí teve um outro que chegou e falou assim, Lúcia, prepara umas pessoas para mim, porque, puxa vida, mas eu quero uma pessoa que trabalhe igual você, porque eu recusei esse cliente que chegou, esse empresário que chegou, de uma grande rede também, e eu recusei, eu falei, eu não consigo prestar serviço para sua rede, porque eu não tenho gente atrás de mim, eu não tenho gente preparada, as pessoas que eu estou indicando não tá servindo, não tá legal, né, e tudo mais. E aí o cliente falou, então prepara. E eu falei, pô, vou preparar, mas como eu vou preparar? As pessoas não dão valor ao que recebe de graça.
É verdade. E aí eu criei uma metodologia para ensinarem elas a trabalharem em casa da forma como eu trabalhava. Fui para estúdio, primeiro montei tudo o que eu sabia fazer. Primeiro nasceu Diva das Vendas, então a gente era focado 100% no comercial das empresas. Depois, e atendimento e vendas. Depois começou a chegar um monte de mulheres, depois da capacitação, de eu começar a indicar, de ter a formação era presencial, 2 vezes por semana, 4 horas por dia. A mulherada ia de peso, assim, eu fazia primeiro uma palestra gratuita para que elas entendessem o que é, e informar, tem um custo, tem um investimento, mas é seu esse investimento, porque você vai aprender a ser prestadora de serviço na sua casa. Você vai ser uma empreendedora em home office. Aí a pessoa falava, nossa, faz sentido, eu vou trabalhar em casa, eu já tenho meu computador, eu tenho minha internet, coloca essa internet para trabalhar para você, mulher. Para de pagar para você ficar aí vendo rede social dos outros e a vida dos outros. Exato. E aí comecei a trabalhar essa conscientização. E aí foi vindo. E os clientes começaram a falar assim, Lúcia, eu tô gostando da pessoa, mas eu preciso de mais. Mas eu não quero contratar e eu ter que fazer a gestão. Você faz a gestão? Aí eu falei, meu Jesus do céu. Virou RH. Mais um negócio. Aí lá vai eu fazer, beleza, eu faço a gestão para poder atender. Porque eu venho de um conceito, eu sempre tenho tudo para o cliente. Eu venho de uma vivência, de uma experiência, que a gente nunca dava não para o cliente. A gente sempre falava assim, eu tenho tudo que você quer. Era mentira, mas a gente corria atrás. E dava certo, sempre deu certo. Quem sabe faz a hora, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não. E por isso que vem essa garra, essa força, sabe? Porque eu não coloco assim, não dá. Ué, se tá pedindo, se teve a ideia, dá. Vamos botar na prática. E aí comecei a treinar, começou a dar certo. Só que depois começou a chegar gente de várias cidades do Brasil querer fazer o curso. E eu falei, eu vou aí na sua cidade. Depois eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo nessa cidade tantos dias? Meu Deus, eu tenho que ir várias vezes e voltar. Tem que ter um grupo X de pessoas para eu ficar lá. Franquia, célula? Não, teria que ter, por exemplo, até então, era só capacitação. Então as pessoas falavam assim, mas eu não tenho como ir 2 vezes por semana, por exemplo, a pessoa lá de Presidente Prudente. Eu não tenho como ir 2 vezes por semana, durante um mês, para São Paulo para fazer a capacitação. Verdade, sem Só que já existia a Hotmart. E aí eu falei, eu vou fazer um curso online e colocar dentro da Hotmart e colocar tudo que eu tenho de conhecimento ali e vem a minha parte mentorada, porque eu sou coach. Eu já era coach quando eu lancei a minha capacitação. Então eu falei, eu vou colocar o coach, mas eu mentoro essa pessoa, até porque, na verdade, não era a expressão mentorar, Sim. Era só a expressão, você vai ter sessões de coach de negócios. Coachee. O meu coachee, eu era coach, para você poder fazer para você entender. E ali eu colocava as pessoas na época até, eu cheguei a trabalhar com Skype, ensinar pelo Skype, depois veio o Meet, aí a gente já começou a ficar mais famosinho, né, legalzinho, não era pago, ainda era o gratuito, depois chegou a pandemia, aí chegou uma quantidade maior de gente de vários outros lugares do Brasil, aí foi lindo, porque aí você começa a ser uma infoprodutora, empresária, você dorme, de manhã já tem dinheirinho na sua conta de gente que comprou seu curso, já está estudando, e no outro dia eu olhava e falava assim, meu Deus, entrou mais uma pessoa, deixa eu dar boas-vindas. E aí eu criei um grupo, que hoje é uma comunidade das divas. Hoje eu tenho a franquia, porque depois da pandemia veio um novo conceito, o híbrido. Então o cliente começou a solicitar que essa pessoa fosse da região, não mais de outros lugares. Eu tinha diva em Recife que atendia São Paulo, que atendia Sergipe, por exemplo, empresários dessas outras cidades. Então, depois eu falei, não, eu vou, sim, montar uma franquia. Que até é o sistema indiano, né? A Índia atende o mundo inteiro, né? E no telemarketing. No telemarketing, né? É a mão de obra mais barata, né? Certo. E aí eles colocaram muito, só que se você vê a qualidade, não é legal. Porque tem características locais, regionais, que só quem mora lá vai saber, né? Eu tenho franquia em BH. E BH é um trabalho enorme que a gente tem. Por quê? Mesmo? Os mineirinhos são desconfiados demais. Mas, senhor, não tem ideia. E aí tem que ser gente local para conversar com eles, para entender que existe e tudo mais. Então lá tem 2 sócias, elas têm, cada sócia tem 5 regiões
da grande BH e BH que elas atendem, mas sempre eu estou junto com elas, participando e tudo mais. Então, assim, hoje dentro do Divas, as Divas do Brasil, nós temos a escola de assistente remota atualmente, que prepara essas mulheres, nasceu como Diva das Vendas. Depois de Diva das Vendas, eu transformei para Diva Empreendedora, porque começou a chegar as mulheres que queriam financeiro e cliente que queria contratar mulheres do financeiro. Certo. Cliente que queria administrativo. Aí chegou o médico que queria uma secretária de consultório. Chegou o dentista que queria assistente para atender os... Aí eu peguei e falei, você quer saber? Vai ser agora uma escola de assistente remota dentro do Divas. As Divas, ela faz a parte de gestão das profissionais preparadas. Então, eu só coloco para trabalhar a profissional treinada, que a maior dor do empreendedor é não ter uma pessoa preparada com conhecimento naquela área específica. E aí eu trago mais um apelo às profissionais. Hoje, nós mulheres somos multissetoriais. Então, eu não posso ter conhecimento apenas num setor. Eu sou só vendedora. Eu sou consultora de vendas. Não. Hoje eu tenho que saber trabalhar com excelência no atendimento ao meu cliente, o famoso CX hoje. É importante eu saber comercializar, vender. Hoje, a área comercial, a gente tem o SDR, o BDR, o Inside Sales e o Closer, que é quem fecha as vendas. Então, só na área comercial, são 4 setores diferenciados que eu posso ir crescendo dentro desses setores. Aí a gente vem para a área de financeira, administrativa. Muitas vezes, a pessoa do comercial, o pequeno empreendedor, ele fala, olha, eu já conheço ela, eu quero ela atendendo na área de vendas e administrando. Então, é o combo. São 3 profissões, mulher, que você precisa ter no mínimo de conhecimento, porque se o cliente não te contrata na vendas, ele vai na administração. Se ele não vai aqui, ele vai ali. E depois, quando ele conhece você, que confia em você, ele quer tudo. Ele começa a te delegar mais coisas. Aí entra esse ponto. A diva que entra com você, ela consegue, por exemplo, ter um bom salário, ela consegue, por exemplo, atender mais empresas do que apenas uma, ela pode ter um plano de carreira, como é que funciona isso para ela? Sim, eu tenho hoje diva que já é líder. Olha só. Do cliente, ela é gerente, tipo uma gerente. O cliente é de fora do Brasil, é brasileiro, mas mora fora do Brasil, toca os negócios aqui. Certo. Nós fornecemos 4 pessoas. E essa pessoa é líder. Mas online ou presencial? Tudo online. Olha tudo só. Tudo à distância. Eu não tenho ninguém presencial. Eu não pago, não tenho custo com... a gente até paga vale alimentação. Esse cliente especial paga o VA e paga ajuda de custo home office. Poxa. Além do valor fixo mensal. Tá? E bônus se a equipe bate a meta. Mas não é só venda, é atendimento, tem vendas, é uma grande rede de franquias e ele é franqueado, tem 4 unidades em 4 cidades diferentes. E aí as profissionais atendem, outra equipe faz a parte de comercialização, outra faz a parte de alocação e vai das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, no sábado das 7 a 1, no domingo da 1 às 19 nessa operação, pra você ter uma ideia. Só. Então, assim, a empresa não fecha nunca, tá? No mundo remoto, não. Mas é assim, sábado e domingo é uma folguista. Então, a gente vai procurando entender o que o cliente precisa e vai apresentando as ideias. E ele também dentro do negócio dele. Então, eu sou um braço, eu sou uma gestora, eu administro, ele paga uma única folha, vem para dentro da minha empresa e eu faço a distribuição. Tá, agora eu vou te perguntar uma coisa pessoal. Não pira a sua cabeça, não é muita coisa para administrar. Visão masculina, porque o homem não consegue fazer 2 coisas bem feitas ao mesmo tempo, é coisa de mulher. A mulher consegue, a mulher é multitarefa e consegue dar conta de coisas que a gente não entende. No seu caso, é muita coisa, porque além de você ter que lidar com a gestão das divas, o relacionamento com o cliente, você ainda tem instituto para cuidar, dá palestras, mentorias, coaches, quer dizer, é muita informação para uma pessoa só. Como é que você faz? Ainda sou mãe, ainda sou filha, pois e ainda sou esposa, e ainda tenho a parte de lazer, ainda tenho amigas. Meu Deus do céu. Olha só, é aquilo que eu falei no início, eu tenho prazer de fazer. Então, quando a gente encontra missão, visão, propósito,
E quando você vive do seu propósito, você vê que você está fazendo coisas extraordinárias na vida de pessoas. Nós temos livro das divas empreendedoras, para você ter uma ideia, cada uma contando uma parte da sua história de vida dentro dos divas, depois que entrou nas divas. Então, eu tenho um caser de uma diva, que eu adoro ela de coração. Hoje ela já está com 3 filhos, para você ter uma ideia. Ela começou com a gente, tinha 1 filho, morava na comunidade. Hoje ela já não mora mais na comunidade. Que bacana. Mas é porque ela foi atrás demais. E era uma diva que eu não dava nada por ela. Ela hoje arrebenta no mundo do home office. É dropshipping, é venda disso, é daquilo. A menina não para, é um furacão. Tá com um bebezinho pequeno agora de 2 meses, mas tá lá trabalhando firme e forte. Botou o marido para ser Uber, comprou apartamento, colocou... Olha, saiu da comunidade. Você entendeu? E sabe o que ela fez com o primeiro pagamento dela? Primeiro pagamento como diva? Foi pra churrascaria e pagou a churrascada pro marido e pro filhinho, que era pequenininho, e tirou foto e tá dentro do livro Diva Empreendedora. Então, é sobre isso. Então, não é que pira. Eu, por mim, quero mais. Eu tô formando a franquia, eu faço com que as pessoas sejam gestoras. Eu multiplico Lúcias. As divas, eu multiplico a operária, a Lúcia operária, aquela da prestação de serviço. Você vai trabalhar, você só vai fazer, você quer ser atendente, você quer ser administradora, você quer ser financeiro, perfeito. Você vai aprender a fazer todas essas partes. Por quê? E todos os cursos eu que aplico, tá? Por quê? É gravado, né? Porque é o que eu vivenciei desde lá dos meus 13 anos de idade na minha vida. Sensacional. Então, foram um acúmulo de coisas. Agora, hoje eu estou com Florianópolis. E em Florianópolis eu atendo Porto Alegre e Curitiba. Então, ali no sul eu cerquei dessa forma. Minas Gerais atende também Rio de Janeiro. São Paulo eu tenho Barueri, por uma outra franqueada. Certo. Osasco e Carapicuíba, dessa franqueada. Porém, não impede de algumas cidades do interior ela trabalhar enquanto a gente está nessa expansão da franquia. É uma franquia de taxa baixa, de valores de investimento baixo, mas que tem um propósito, contribuir para a vida de mulheres e fazer com que essas mulheres voltem a pertencer ao mercado de trabalho. Não é filantropia. Quer fazer, quer investir, quer aprender mais, quer fazer parte de uma comunidade, você vai investir. São valores super, hiper acessíveis, mas que ela tem que sentir o suor daquilo ali. É aquilo que você falou, tem que dar valor, né? E para dar valor, a pessoa tem que realmente entender que para você receber algo da vida, você tem que também se doar, né? Exato. Entregar alguma coisa para que isso venha até você de uma forma ampliada, exponencial. A gente vai deixar depois os seus telefones, e-mail de contato para quem quiser, né? Não apenas ser diva, mas você, profissional de negócios, né? Você que é empreendedor, empresário. Quando eu falo no masculino, vale tanto para homem quanto para mulher. Para que vocês entrem em contato, então, com a equipe da Lúcia e aí, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu projeto, você faça o alinhamento com ela e ela vai proporcionar para você o melhor plano de negócios para gerir, né, essa área da sua empresa. Vale a pena, é uma coisa muito bacana, inovadora e já solidificada, né? Não é uma coisa que está acontecendo agora. Quantos anos já nesse processo? 9 anos com as divas do Brasil, desde 2016. 19 anos como palestrante, focada para mulheres. Só 19 anos. 19 anos. 30 anos no mercado empreendedor. Eu tenho CNPJ desde 1999. Que bacana, Lúcia. Sensacional. Então, hoje eu tenho um ecossistema, na verdade, no mundo da educação empreendedora, junto com o mundo da prestação de serviços. Então, hoje eu tenho 5 marcas, que é o Instituto de Educação Humana e Empreendedora Lúcia Alves. Fala um pouquinho do Instituto, como é que funciona? O Instituto, ele tem como objetivo trabalhar somente a educação empreendedora, formando pessoas, e isso é independente, mulheres e homens,
para que essas pessoas multipliquem conhecimento no universo empreendedor. Leve para dentro de ONG, de escola, das igrejas, de encontros de grupos, em 10 modalidades diferentes. Elas aprendem, elas passam 6 meses comigo, aprendendo 10 modalidades do universo empreendedor, para que elas depois possam multiplicar esse conhecimento, ou seja, serem instrutoras de treinamento em educação empreendedora. Algumas até vai conseguir ministrar todos os 10. Outras, aí eu me sinto mais capacitada em falar em educação empreendedora financeira, em falar em educação de marketing, em falar em educação comercial, em falar de educação digital, em falar de liderança na pequena empresa, de falar de e-commerce, que é uma das modalidades que nós temos também dentro da capacitação de educação empreendedora. Então, eu formo head trainers, que é bonito falar assim. Bonito. São head trainers, mas são esses instrutores. Então, para levar... O que eu acredito, Rocha? A gente... nós estamos falando aí de inteligência artificial. Você pode até aprender com os robozinhos. Nada vai se substituir o humano, o tete-a-tete, o carinho, o amor. O dia que nós, seres humanos, perdemos isso, a gente perdeu tudo. É verdade. Então, hoje, as escolas têm professores competentes para falar sobre história, matemática, português, né, inglês, mas nós não temos ainda os professores para falar de empreendedorismo. E na maioria das vezes, a maioria não, todas as minhas alunas são empreendedoras. Olha que bacana. Todas têm negócio próprio. E aí elas estão levando aquilo que elas vivenciam para jovens, para crianças, para adolescentes, para o adulto, para a pessoa experiente, entende? Então ela está preparada ali para falar, porque tem aula de oratória também, ela tem aula de coach para poder mentorar, porque tem um processo do empreendedorismo que às vezes a pessoa fala, não quero estar na comunidade, eu quero eu ser individual. Então ela prepara. E eu acompanho depois da formação dela até ela fazer a primeira turma dela solo. Porque é investir com retorno com garantia de retorno. A parte do Instituto. Então, hoje eu tenho o Instituto Lúcia Alves, Instituto de Desenvolvimento Humano e Educação Empreendedora Lúcia Alves. O Instituto tem as associadas, que são as minhas próprias alunas, que se formam dentro da minha capacitação. Porque eu sou assim. Gera um ciclo virtuoso, né? É porque eu sou assim. Eu aprendo, eu multiplico. Eu aprendo, eu multiplico. Eu aprendo, eu multiplico. Elas aprendem, vão multiplicar. E aí você fala assim, tem gente que já falou assim, você não tem medo delas serem melhores do que você? Eu falo, se elas forem melhores do que eu... Como assim tem divas que são muito melhores do que eu? É o babo, porque ela é melhor naquilo que ela se prontificou a fazer. E eu sou boa no que eu me prontifiquei a fazer. Eu não concorro com ninguém. Eu não concorro com as minhas alunas. Eu tenho orgulho das minhas alunas. Volta naquilo que a gente falou no início, né? Dessa questão de transferência da diversidade não, perdão, de eu ter você como adversária e agora você não é mais adversária, você é uma colaboradora, você caminha junto comigo para o nosso próprio crescimento, é isso, né? Exatamente, é competitividade saudável. Quanto mais ela estudar para ser melhor, mais eu vou ficar orgulhosa e mais eu vou querer estudar também. Porque eu falo, opa, peraí, eu tenho que ter uma rival. Mas é uma rival do bem. Como o professor Clóvis de Barros Filho, que fala sempre com o professor o Karnal, então os dois ali, a competição, aí vem o Cortella junto, e os 3 crânios estão ali sempre discutindo e querendo não é ser melhor do que o outro, mas contribuir com conteúdos e informações melhores. E tá tudo certo, e é isso que faz a diferença. Então, hoje eu tenho as divas, a educação, a palestra, são todas marcas interligadas, a oficina das profissões. Quem quer entrar é só fazer um curso de 10 horinhas lá, paga R$40 e faz o curso online dentro da plataforma. Né? A expertise, soluções e treinamento. Na Hotmart. Não. A oficina das profissões é uma plataforma à parte, com vários cursos de vários profissionais diferenciados. Certo, entendeu? certo. Aí eu tenho ali dentro.
e vai. Aí a gente vai trabalhando, vai vivendo. Puxa, que papo gostoso, gente. Muito legal, muito bacana entender melhor quem é essa mulher. Lúcia Alves, empreendedora nata, que saiu de uma condição de vida adversa e construiu um império do bem. Um império onde ajuda as mulheres a se capacitarem, a crescerem e a buscar um lugar ao sol no mercado competitivo, no mercado excludente. E hoje, com esse trabalho aí, meu Deus do céu, né? A coisa tá amplificada de tal jeito que é um case de grande sucesso aqui no Tecendo Negócios. Bom, eu já te convido desde já, né, a estar numa outra oportunidade assim que você estiver em São Paulo, para a gente falar um pouquinho mais a respeito do trabalho de coach, a respeito do trabalho de mentoria, até para desmistificar alguns conceitos que colocaram aí no mercado, um preconceito com o trabalho de coach que tem que ser colocado em questão, porque é um trabalho que faz com que a pessoa, por ela mesma, entenda qual o processo ao qual ela tem que caminhar para mudar a sua vida, seja no campo profissional, familiar, financeiro, afetivo, enfim. E esse é o trabalho que o coach faz, que é despertar na pessoa o próprio entendimento, né? Muitos acham que o coach é um guru, quando não é. O coach, ele na verdade, ele não dá a solução. Ele faz com que você procure essa solução, né? Então, numa outra oportunidade, vamos trabalhar isso? Sim, vamos sim. Vai ser um prazer falar, trazer contribuição. Se a gente pode contribuir, nós vamos contribuir. É isso aí. É isso. É sobre isso que nós estamos falando. Aliás, o nosso tempo na Terra é tão pequeno, né? Acho que o sentido maior de tudo é isso. Exatamente. É se doar, contribuir e deixar um legado aí para que outras pessoas sejam beneficiadas com as nossas ações. Eu vou deixar uma mensagem final aqui para todo mundo. Presta bem atenção. Em 2004, eu tive uma grande amiga que se suicidou. Ela não encontrava mais saída para os problemas que ela estava vivenciando naquele momento. Eu não sabia o que era suicídio até então, ou na verdade eu até sabia, mas era coisa tão distante. Mas quando acontece pertinho de você e na sua frente, isso impacta demais. E ali eu fiz um compromisso comigo mesma, que eu iria ver muitas outras mulheres sendo transformadas. O maior problema de toda a humanidade, muitas vezes, não é o maior, né? Mas na pessoa que está desfavorecida, é o financeiro, é o dinheiro. E por causa do dinheiro, as pessoas se matam. A minha amiga se matou por causa do dinheiro. E ali eu prometi que eu ia contribuir para que mais mulheres tivessem motivação de resgatar as suas vidas do 0 para o 100, com a sua própria capacidade, com o seu próprio pertencimento. E ali eu tirei uma frase muito importante, que é: você pode tudo, menos desistir. E é essa frase que me conduz, que me leva, que me engaja, que faz eu ter motivação de contribuir mais e mais para a vida de empresas, empresários, profissionais liberais, através de pessoas que desejam oferecer o seu melhor para o outro. E, com isso, obter uma troca, que é o quê? A renda, para ela continuar vivendo, indo para a churrascaria e pagando um belo de um churrasco para o marido e para o filho, falando, vamos comer, se infarte. É isso. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Até a próxima. Tecendo Negócios.